Nossa área de estudo fica localizada no estado do Acre, mais precisamente no município de Rio Branco, onde se encontra no denominado 1º Distrito de Rio Branco, que está à margem direita do Rio Acre. Ela contempla 4 bairros, sendo eles Bahia Nova, Sobral, Boa União e Ayrton Senna. Devido ao passar dos anos e o crescimento territorial na cidade, juntamente com a existência de grandes fazendas em nossa área de estudo, proporcionou a ela passar por uma fase de expansão territorial e ocupacional durante os anos de 1970 e 1983, criando diversos bairros ao longo da margem esquerda do Rio Acre. Entre eles está o Boa União, Sobral, Bahia Nova e Ayrton Senna. Essa ocupação de forma espontânea criou diversas problemáticas que foram sendo potencializadas ao longo dos anos. Com o ainda crescente adensamento populacional, a área de estudo apresenta diversos impasses. Para facilitar a identificação das problemáticas que a área de estudo contém, foram realizados diversos estudos e análises como uso e ocupação do solo, tipologia das construções, gabarito do entorno, estrutura viária e entre outros. Tal análise é crucial para a compreensão do desenho urbano, já que para Vicente Del Rio o desenho urbano pode ser definido como campo disciplinar que trata a dimensão físico-ambiental da cidade, enquanto conjunto de sistemas físico-ambientais e sistemas de atividades que integram com a população através de suas vivências, percepções e ações cotidianas. Por meio de levantamentos de dados no local, tornou-se capaz de ter uma dimensão da organização espacial contida na delimitação estabelecida para este estudo. Conforme o mapa de uso e ocupação do solo, podemos ter a noção de como essa organização está disposta na malha urbana do perímetro em questão. E tomando como base tal disposição, foi elaborado um gráfico que exemplifica de forma ilustrativa a hierarquia dos usos. Com base no gráfico, notamos que a prevalência se dá ao uso residencial com 86,2%, seguido por comércios com 6,4%, serviços e instituições com 3,9% e vazios urbanos com 3,4%. Em visita, foi possível evidenciar os diferentes níveis de construções existentes na área. Essa análise se torna de suma importância para diagnósticos referentes à cultura, classe social, traçado urbano e entre outros. No gráfico elaborado, é possível ver que há uma predominância de construções térreas, tendo 95,7% da prevalência diagnosticada. As construções encontradas com 2 pavimentos representam apenas 4,3% e se encontram em sua grande maioria às margens da estrada da Sobral. Na fração estudada, existem construções sobre palafitas. Elas se encontram no bairro Ayrton Senna e, segundo moradores, são construídas com a finalidade de evitar danos físicos e materiais ocasionados pela cheia do Rio Acre. Foram encontradas 3 tipos de tipologia de construções existentes na área destinada ao estudo. Com base nelas, foi possível diferenciar cada microárea com suas características habitacionais, sociais e etc. Desse modo, é possível distinguir diferentes áreas somente com a tipologia de construção adotadas em suas residências, comércios, entre outros. De acordo com o gráfico, é possível evidenciar de melhor forma a divisão entre os 3 diferentes tipos de tipologia existentes. O bairro Ayrton Senna, por se tratar de um aglomerado subnormal, é onde se encontra a maior parte das construções em madeiras, que representam 19,8%. As construções em alvenaria, com 68,5%, se encontram em sua grande maioria nos bairros Boa União e Sobral, fato dado pela sua gama de infraestrutura ser mais diversificada. E as construções mistas, com 11,8%, são dispostas de forma desuniforme em todo o recorte. De acordo com o Plano Diretor de Rio Branco, as vias localizadas no perímetro de estudo são classificadas como vias coletoras, vias locais e via projetada, sendo a Estrada da Sobral e Fales Fegali como coletoras, Rua José Ferreira como via projetada e as demais como locais. Com base em contagens realizadas em loco, observou-se que as vias com maior fluxo viário são a Estrada da Sobral, Avenidas Fales Fegali e Rua 26 de Junho. Sua hierarquia de fluxo se dá pela Estrada da Sobral, com 58,6%, seguida pela Rua 26 de Julho, com 22,3% e a Avenida Fales Fegali, com 19,1%.
As principais problemáticas encontradas foram em relação à falta de observância do plano diretor, como por exemplo, as larguras das vias e calçadas não seguem a orientação sobre as dimensões mínimas que o plano já predefine. O fluxo de pedestres nas avenidas é massivo, principalmente na estrada da Sobral. Porém, parte das calçadas encontradas não proporcionam tal fluxo, e outras áreas as calçadas são inexistentes, fazendo com que somente ao longo da estrada da Sobral tenha uma uniformidade de calçamento. Isso vai em desacordo com o direito de ir e vir defendido pelo Estatuto das Cidades, tornando praticamente inviável o fluxo das pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou restrição de mobilidade, e até mesmo alguém que não possua tal restrição. A estrada da Sobral possui uma ciclofaixa e ela é o único espaço destinado a ciclistas no recorte. Sendo localizada no canteiro lateral, a mesma possui dimensionamento de 2,70 metros de largura. A ciclofaixa possui camada asfáltica em todo o seu perímetro e atualmente a via conta com arborização à sua margem, porém não conta com a instalação de postes de iluminação para pedestres e ciclistas. Foi contado o fluxo de ciclistas na estrada da Sobral, Rua 26 de Junho e Fares Fegali, e foi elaborado o gráfico a seguir. Nele pode ser observado que elas possuem um grande número de usuários deste meio de transporte, porém os usuários da Avenida Fares Fegali e Rua 26 de Junho têm que dividir o leito carroçável com os carros, causando assim um grande conflito por espaços. O planejamento urbano é um dos maiores desafios para os pensadores da cidade. Pensando nisso, quando a gente recebeu o reporte da área da Sobral, a gente tinha, durante o levantamento dos estudos, a gente tinha um sentimento de pertencimento naquele bairro durante aquele período de estudo. Então, a partir disso, a gente, através das conversas com moradores, das andanças nos bairros, de muito sol quente que a gente pegou, a gente pôde ter um conhecimento maior da necessidade daquele bairro. Com base nas dúvidas em loco, a gente pôde observar que existe uma grande variedade de comércios e serviços. São aproximadamente 160 tipos classificados entre locais diversificados. Segundo os moradores, esses comércios conseguem atender a demanda do dia a dia. Em relação à estrutura viária, nós analisamos 3 vias de maior importância. Houve uma contagem de fluxo, como visto no gráfico ao decorrer do vídeo, e onde a Sobral apresentava o maior fluxo com 58,6%, seguindo da rua 26 de junho com 22,3% e por último a Avenida Fares Fegali com 19,1%. De acordo com o diagnóstico feito na área de estudo, foi possível identificar as condições do calçamento no perímetro. Em primeiro momento, temos a estrada da Sobral, que é uma via coletora e possui um calçamento diferente das demais. Esse calçamento não possui condições adequadas para as pessoas fazerem o passeio. Isso porque foi feita a inserção de vegetação e mobiliário erroneamente. A vegetação acabou danificando o calçamento, fazendo com que as pessoas com deficiência não consigam fazer o passeio na calçada. Em outro momento, temos as vias locais, no qual algumas dessas possuem calçamento e outras não. As que possuem calçamento não estão de acordo com o que o plano diretor e o código de obras do município estipulam e não apresentam condições favoráveis aos cidadãos. Isso porque há bastante desníveis e os próprios moradores são os responsáveis por fazerem suas calçadas. E por falta de conhecimento, acabam não fazendo como deveria ser, de forma adequada para permitir o passeio nelas. Em visitas em loco, pôde-se perceber que o mesmo perímetro urbano possui várias características diferenciadas. Essas características criam várias microrregiões, e essas microrregiões possuem várias particularidades que as diferenciam entre as demais. Um exemplo onde podemos ver essas particularidades é do bairro Ayrton Senna e do bairro Boa União, onde no bairro Ayrton Senna, que é considerado pelo IBGE um aglomerado subnormal, sendo assim, ele não possui uma rede de infraestrutura muito diversificada. Um exemplo que pode ser citado do bairro Ayrton Senna é o sistema de tratamento de esgoto, que em boa parte do bairro é inexistente, fazendo com que todos os dejetos sejam jogados ao ar livre praticamente in natura. Já no bairro Boa União, que não é um aglomerado subnormal, que possui uma gama de infraestrutura muito maior que o Ayrton Senna, lá falta um sistema de coleta de águas pluviais, com que faz com que toda chuva torrencial causa uma pequena inundação em diversos locais. E essas inundações geram transtorno para a mobilidade urbana daquele local. Nas visitas em locos, a gente... O planejamento urbano é um dos maiores desafios... Tá bom, agora essa